Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, iniciamos mais uma live das 22 que nós programamos agora para o mês de abril. Vou pedir para vocês só aguardarem mais alguns minutinhos para que o pessoal consiga acessar, para que a professora Marcela, que é a nossa convidada de hoje, também consiga acessar e nós já iniciamos o nosso bate-papo, tá bom? Bom, já estou vendo várias pessoas acessando. A professora Renata Paião, que é nossa professora das pós-graduações, inclusive esse final de semana também vai ministrar um curso online com a gente de raio-x de tórax em neonatologia e pediatria. Quem mais está por aqui? A Vanessa, que é a nossa aluna da pós-geriatria. A Valéria aqui, que já mandou boa noite, boa noite. A Duda, que foi aluna nossa da pós-hospitalar. Legal, gente, mais alguns minutinhos e a gente já inicia o nosso bate-papo, tá bom? A professora Cíntia Carniel também aqui conosco. A professora Márcia Cunha também está aqui conosco. A Rosana, que é a nossa aluna da pós-geriatria. Legal, gente, muito bacana ter todos vocês aqui com a gente. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre um dos temas, assim, né, frente a tudo isso que está acontecendo. Então, a professora Marcela já está se conectando e a gente já inicia o nosso bate-papo. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria muito grande. Que legal. Gente, vou pedir para vocês darem feedback para nós, como está a nossa imagem, como está o nosso som. Ó, a professora Cíntia comentou que a professora Márcia, inclusive, é a coordenadora dela. Legal, gente, muito bacana ter todos vocês. Como a Kátia, que é uma fisioterapeuta lá de Angola, que sempre tem acompanhado as nossas lives. Legal. Ah lá, o pessoal falando que a Marcela representando o nosso amado Lefir. Isso aí, o Eu, laboratório de fisioterapia respiratória da UFSCar. eu fiquei sabendo que tem um monte de aluno nosso que Hum. ou teve ajuda sua, ou que em algum momento já passou com você lá no laboratório da UFSCar, a Bruna e o Léo, Léo, os nossos da pós-hospitalar, quando eu mandei para eles a arte, falou assim: ah, a Marcela é nossa parceira de laboratório. laboratório, eles são uns amigos, nossa, uns parceiros muito ponta firme, a gente fala. São muito legais, sempre estão conosco. Bom, gente, eu já vi que tem uma galera já aqui que está entrando. Não vou demorar muito para a gente iniciar, porque com certeza é um assunto que a gente tem muita coisa para poder conversar, né? Como eu estava comentando, eu acredito que esse seja um dos temas mais novos do que a gente está enfrentando frente
a toda essa situação da pandemia do Covid-19. E então a gente tem bastante coisa aí para poder conversar com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Campos, eu sou fisioterapeuta, minha área de especialidade é a área de neurologia adulto, a área de unidade de terapia intensiva, também tenho MBA na área de gestão de pessoas e atualmente eu sou o diretor acadêmico aqui da Fisioterapia Campus e do Instituto Educacional Campus. E hoje eu estou recebendo a professora Marcela, que é professora nossa dos nossos cursos de pós-graduação, tanto da pós-graduação hospitalar como da pós-graduação em cardiorrespiratória, que a gente vai ter na cidade de Itapetininga. Professora, por favor, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como eu mencionei, eu sou fisioterapeuta formada pela PUC Campinas, fiz residência no Hospital Mário Gatti, fiz mestrado em clínica médica pela Unicamp e agora estou terminando o último ano de doutorado aqui pela UFSCar. E eu trabalho agora com programas de reabilitação alternativos. Então, eu trabalho com telereabilitação, eu trabalho com reabilitação de baixo custo. E hoje, que nem o professor Paulo falou, nós vamos falar de um tema que está muito em alta. Que, assim, tem ciência, mas a ciência está começando, está dando os primeiros passinhos, engatinhando. Então, acho que vai ser uma conversa super legal. A gente vai trazer um pouco de experiência, um pouco de ciência. Vai ser muito válido. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Muita gente, agradeço mesmo. Legal, gente. Bom, como quem já tem acompanhado as nossas lives, como a gente tem feito, a ideia é fazer um bate-papo, a ideia é que vocês possam interagir. Então, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pode mandar, que eu vou direcionando para a professora Marcela, tá bom? Bom, já vou iniciar, como dizem, vamos começar pelo começo. Da onde surgiu essa questão do teleatendimento, né? Muitas pessoas falaram, o pessoal está querendo inventar moda agora com essa questão de teleatendimento, com a questão da telemedicina, né? E aí, quando que surgiu isso? Olha, muito legal. O surgimento tem uma história, assim, muito interessante. Nasceu em 1960, mais ou menos. Foi uma experiência em pacientes, em pessoas que foram viajar, foram astronautas, e eles precisavam cuidar da saúde e não tinham o que fazer. Eles iam ficar longe, não tinham médicos, a equipe não tinha como integrante médico. Então a telemedicina surgiu com as viagens espaciais com os astronautas em 1960. E em 1967, nos aeroportos, então, pessoas que viajavam muito, comissários de bordo, eles também precisavam cuidar da saúde, cada hora que estavam num lugar, não tinha um acompanhamento médico adequado. Então, ali também foi um segundo momento, que é um marco histórico. E em 1974, foi o grande boom da telemedicina, da teleassistência, desculpa, que idosos que ficavam em casa não queriam morar junto com os parentes, e eles tinham muita queda, sofriam muito acidente, e precisava de uma monitorização em casa, mas de maneira remota, porque é caro ter um cuidador 24 horas. Então, dessa forma, se estabeleceu a teleassistência com os pacientes idosos. Então, a partir de 74, a telemedicina ela vem evoluindo, ela vem crescendo, né, aos poucos, e ela surgiu nesse momento. Então, é muito interessante entender esse histórico para a gente entender quando que a gente vai aplicar. Aí a gente já visualiza a situação, que são condições específicas em pacientes específicos que estão em momentos específicos. Então, é com todo mundo que eu faço telemedicina? Eu estou numa cidade, eu quero atender uma paciente da minha mesma cidade na telemedicina. Não, não é. São condições específicas que há necessidade da telemedicina. Então, a história, ela traz pra gente já embasa, né, a ciência da onde que eu vou e com quem que eu vou acompanhar. Legal. Eu acho que isso é importante, gente, até porque nós temos recebido inúmeras mensagens de alunos, né, de profissionais, né, gera toda uma ansiedade isso que a gente está passando. E várias pessoas falam assim, Paulo, mas e aí, agora instituiu essa questão do teleatendimento, então a gente vai atender todo mundo dessa forma? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso que a professora Marcela acabou de falar, que isso é para situações específicas, para populações específicas. A gente vai conversar bastante
sobre isso ao longo da live, mas eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro. Não é simplesmente a gente pegar a nossa agenda do consultório e replicar ela para a questão online. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, vou manter a minha mesma rotina de atendimento, só que agora no online. Não. Para vocês entenderem, não tem como a gente fazer alguns tipos de atendimento nesse formato. Né? Então, de novo, a gente entende que a situação demanda essa questão do teleatendimento, né? O Crefito fez essa liberação para esse atendimento, mas, de novo, esse atendimento foi liberado para este período. Isso não é algo que está liberado aí para a gente fazer de forma indiscriminada, né? E já aproveitando esse gancho, a gente tem que respeitar muito as questões legais dessa questão do teleatendimento, né? Eu até estava comentando isso com uma das nossas alunas, que ela falou assim, ah, Paulo, comecei a fazer esses atendimentos. Eu falei assim, ah, legal. Falou assim, você está registrando tudo isso? Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, você está evoluindo os seus atendimentos, está mantendo questão de prontuário? Ela, ah, não, porque eu não estou fazendo atendimento presencial. Como que eu vou evoluir algo que eu não estou ali junto? Eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho disso daí, só antes mandar um abraço para o professor Augusto Cruz, que está aqui acompanhando. O professor Augusto é coordenador da nossa pós-hospitalar, está aí à frente de um dos comitês com o pessoal do Crefito, que está verificando toda essa questão de EPIs nos hospitais, e ele mandou que a Febraararas publicou um dado que preocupa. Cerca de 92 atendimentos presenciais de doentes raros foram cancelados na pandemia. Né? E, de novo, gente, a gente tem que ter muito critério, não é simplesmente abandonar esses pacientes. Né? Mas queria que o professor falasse um pouquinho dessa questão legal. O que nos respalda, o que a gente tem que se preocupar. Uhum. Com relação à questão legal, a primeira coisa que o fisioterapeuta tem que pensar primeira coisa, o paciente realmente ele tem condição de fazer reabilitação em casa? Então, a avaliação ela é extremamente importante. Então, assim, o aspecto legal é quando a gente fala, ele tem condição, então eu vou adotar as condições legais. Mas antes de eu adotar essa condição legal, então, eu vou trabalhar quando que esse paciente vai fazer. Então, o paciente ele não tem possibilidade nenhuma de fazer um atendimento presencial. Por exemplo, o paciente que está contaminado por Covid, está fazendo um tratamento em casa, ele precisa da reabilitação pulmonar, do tratamento pulmonar, ou é um paciente crônico que tem uma doença pulmonar, uma doença ortopédica crônica, e tem um familiar que pode me ajudar a fazer esse acompanhamento, então um familiar que esteja de apoio, que já tem conhecimento do caso, que já tem manuseio da condição desse paciente. Além disso, tem que ser quando o paciente ele tem disposto à tecnologia. Então, o acesso à tecnologia, a gente sabe que não é algo tão comum no Brasil inteiro. Então, se não tiver acesso à tecnologia, que seja pelo menos num celular, um computador, um paciente que tem doença pulmonar, um oxímetro, é muito difícil. Então, a gente tem que considerar, a gente vai fazer só com quem realmente tem a condição, né, para fazer. Além disso, o paciente ele precisa ter um cognitivo preservado. Por quê? Eu vou explicar, ele precisa entender para ele reproduzir. Eu não vou ter a minha mão, que é uma coisa tão importante do fisioterapeuta, para estar colaborando, para fazer exercício e tudo mais. Então, a condição cognitiva, ela é muito, muito importante. A assistência familiar, eu aplico o Mini-Mental, por exemplo, só para vocês. Por exemplo, o Mini-Mental, daí se o paciente tem um Mini-Mental legal, e daí pode ser que ele seja elegível. O paciente, muitas vezes, precisa ter alfabetização, porque eu mando a cartilha e ele chega para fazer reabilitação e ele não entende a cartilha, ou eu oriento uma escala de cansaço e ele não consegue ler a escala para me falar o quanto ele está se sentindo cansado. Então, tá ok. Então, esse paciente ele tem a tecnologia, cognitivo preservado, assistência familiar, Mini-Mental tá, né? Mini-Mental ok, alfabetização tá ok, não tem risco de queda. Queda é uma condição importante. Paciente que tem risco de queda, gente, não dá, é perigoso. Paciente com condição neurológica, ortopédica, risco de queda não dá. Beleza, ele não tem risco de queda, tem estabilidade clínica? Estabilidade clínica é muito importante. E você imagina o paciente está fazendo uma reabilitação em casa e ele descompensar. Aí não dá para fazer. O que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Preciso chamar o pronto-socorro? O que vai acontecer? Não. O pronto-atendimento? Não dá.
Então, o paciente tem que ter estabilidade clínica. E equipamento. Então, o equipamento mínimo que a gente considera, que seja uma cadeira, um peso para fazer alimento. Eu faço reabilitação remota e eu peguei um paciente que ele não tinha pezinho de alimento para fazer o fortalecimento. Então, complicado, é triste, né? Então, a gente precisa entender a condição social, a condição ambiente da casa para poder fazer. Daí, beleza, tá tudo ok. Ele tem condição de ambiente, ele tem equipamento, ele tem acesso a um pronto atendimento, tem tudo. Então, tá, daí eu vou incluir ele para minha reabilitação, mas eu tenho uma legislação. Então, o paciente chegou, eu vou fazer reabilitação com ele. Primeira coisa que tem que assim, chamar muito atenção a nós, prontuário. Então, o paciente ele vai passar por uma avaliação, ele vai ter registro no prontuário, e é um prontuário específico para telereabilitação em geral. Ele é específico por quê? Eu tenho que falar horário de atendimento, quem estava acompanhando esse paciente, o que eu fiz, o que ele falou, o que eu falei, o que eu falo não, né? A evolução, o que eu passei de evolução, o que ele passou, é um prontuário muito mais elaborado e muito mais específico do que um prontuário convencional. Por quê? Porque a gente tem que ser respaldado, aí a gente tem que cuidar desse paciente, a gente tem que ter o respaldo tanto da parte técnica, né, quanto a nossa evolução, quanto da parte de legislação também. Então, prontuário é a primeira coisa. Segunda coisa, esse paciente vai fazer a telereabilitação? Ele vai. Então, ele precisa consentir. A gente está trabalhando com imagem. A gente está trabalhando com vídeo. Então, tem que ter um termo de consentimento. Ah, mas não tem como eu escrever um termo de consentimento e pedir para ele assinar. Ok, mas hoje a legislação vale o consentimento, por exemplo, por e-mail. O e-mail que você recebeu do paciente consentindo participar de uma reabilitação virtual. Ou uma mensagem. Então, mensagem consentindo participar dessa reabilitação. Eu preciso ter um consentimento. Então, não tem como não ter um consentimento, certo? Beleza, prontuário, consentimento. Terceira coisa, muito importante, que inclusive tem algumas legislações que já estão falando, acho que da medicina e da físio fala, que o paciente ele tem que ser informado que a telemedicina possui limitações. Isso é muito importante. Que a telemedicina ela tem limitação. Tem limitação por quê? Porque eu não vou tocar no meu paciente, eu não vou fazer o exame físico, que é o exame convencional, e talvez o meu limite de conduta, talvez a minha conduta seja limitada. Então, esse paciente ele tem que saber antes de começar uma telereabilitação, todo esse acompanhamento por vídeo, por telefone, ele precisa saber que é limitado. Então, depois que você fez termo de consentimento, prontuário específico, deu as informações reais que pode ser limitada, daí eu vou pensar no meu teletratamento. Então, da parte de legislação, todo mundo tem que fazer isso a princípio. Tem uma pergunta? Onde encontramos? Pode falar, desculpa. Uma das dúvidas do pessoal, na verdade, são duas com relação a isso. Primeiro, se o paciente não tem essa condição, seja intelectual ou até mesmo é um paciente, por exemplo, mais acamado, a gente poderia utilizar um familiar para poder ser um replicador disso que a gente vai estar fazendo com ele? Pode sim. Você pode utilizar um familiar, desde que o familiar consinta. Então, o familiar também tem que consentir, eu estou me responsabilizando por essa situação. Eu vou fazer isso porque eu sei, ele tem que se responsabilizar também. Então, pode estar ok, só que tem que ter o consentimento desse familiar. E isso é muito importante, porque às vezes o paciente quer, mas o familiar não quer assumir essa bronca que a gente fala, né? Então, daí acaba ficando uma situação constrangedora, mas a gente tem que ter o respaldo da lei. A gente tem que fazer tudo dentro da lei. Uma outra dúvida que o pessoal perguntou, se a gente pode fazer, de repente, esse consentimento, né, essa declaração pelo Google Forms, né, que é a parte do formulário do Google, que a gente pode colocar, de repente, um texto padrão e a gente colocar, de repente, uma caixa onde a pessoa clica e coloca lá, declaro estar ciente, autorizo. Posso fazer dessa forma? Super legal, pode. Pelo Google Forms pode. Pela assinatura eletrônica também. Então, assinatura eletrônica. O problema é que, às vezes, os pacientes eles não têm muito conhecimento assim, de mexer no Google Forms. Eles só sabem mais mandar e-mail, mandar mensagem. Mas pode sim, legal. Bem lembrado. Lembrando, gente, que para a legislação brasileira, isso não só na parte de teleatendimento, a legislação brasileira considera a mensagem de WhatsApp como prova, como
como instrumento de comprovação, né? Então, hoje, tanto o Ministério do Trabalho, como até mesmo a parte civil, tem levado em consideração a questão de WhatsApp. E hoje, talvez, é a ferramenta mais acessível que a gente possa ter. Então, de repente, você pode mandar, né, por escrito para o paciente e você pede para ele selecionar a mensagem e dar um ciente. Né? Porque é o bom do WhatsApp que você consegue ter registro, inclusive, de data e hora que ele deu essa ciência. Né? Então, acaba sendo também um recurso interessante para a gente pensar. A Kátia perguntou se a gente encontra essa avaliação, né, de telereabilitação principalmente essa parte da evolução, se tem algum guia, se tem algum documento já elaborado com relação a isso. Então, que eu tenha conhecimento, não. Cada um monta a sua ficha de avaliação, porque são várias áreas, e cada paciente ele vai precisar de uma avaliação específica. Isso é uma coisa que eu falo mais pra frente, mas eu posso explicar aqui agora. Então, depende da condição ambiental, social, ambiente da casa, condição social, cognitiva, disponibilidade de equipamento. Então, muitas vezes eu vou pensar numa avaliação para um, mas eu vou ter que adaptar a avaliação para outra casa. Então, a gente não tem um padrão, não tem como. Legal. Mas pode falar. só é tranquilo montar. Só você analisar todas essas questões, dá para montar. Lembrando, então, só pelo que a professora falou, alguns critérios que a gente não pode deixar passar dentro dessa avaliação. A primeira delas é a questão do horário do atendimento. Né? Então, isso é um registro importante de você fazer. Uma outra coisa que é importante você colocar também é qual foi o meio do teleatendimento. Né? Então, foi um teleatendimento com um vídeo que você enviou, foi através de uma chamada de vídeo, né, por telefone, foi através de algum aplicativo. Então, tudo isso também, quanto mais informações, gente, lembrem, isso a gente fala bem antes de tudo isso acontecer. O prontuário é a maior defesa que o profissional tem. O prontuário é o que nos respalda legalmente frente a qualquer problema que a gente possa ter futuramente de questões éticas, deontológicas, enfim. Então, se naturalmente o nosso prontuário já nos protege, agora frente ao teleatendimento, o nosso prontuário ele tem que ter o máximo de informação possível, para em caso de problema, a gente consiga ter tudo ali de uma forma muito clara, de uma forma até mesmo, porque dependendo do volume de atendimentos que você tem, você não vai lembrar. Pode ser que isso gere um problema lá para frente. Né? E aí você fala assim, mas eu não lembro quando que eu atendi ele. Infelizmente o juiz vai virar para você e falar assim, olha, né, azar o seu de não ter feito isso de uma forma adequada. Então, de novo, se protejam. A maior proteção que a gente tem é o prontuário. Vi que tem aqui mais uma pergunta. Boa noite, Marcela. Qual a sua opinião em relação à avaliação da capacidade física do paciente no teleatendimento? E já vou aproveitar, então, para a gente entrar agora nessa questão da avaliação. Né? A gente sempre fala que não tem como estabelecer conduta fisioterapêutica sem uma avaliação. E aí, como que a gente pode fazer a avaliação? Esse mundo é o mundo da avaliação. Eu falo que é o mundo, porque é tanta coisa, tanta opção e tantas possibilidades que o mundo da avaliação ele é muito rico. E ele, na avaliação física, ela perguntou física, né? Que você falou? Isso. Na avaliação física, isso. Na avaliação física, a gente pode usar os testes funcionais. Nossa, mas como que eu vou usar os testes funcionais do paciente em casa e a monitorização e toda... Tranquilo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar meu paciente a automonitorização. Então, por exemplo, escala de dispneia, paciente respiratório, escala de dor, paciente da EVA, paciente dor articular, enfim, eu vou ensinar uma automonitorização, primeira coisa. Segunda coisa, eu vou ensinar a monitorização de sinais vitais. Meu paciente, ele possivelmente, ele precisa ter um oxímetro, se ele não tiver, eu vou ver só pela sensação de dispneia. Eu vou precisar de uma aparelho de pressão arterial, então ele vai aferir a pressão arterial automático, tem que ser um automático de pulso ou normal. Pressão arterial e escala de... É isso. Pressão arterial, frequência cardíaca, saturação e dispneia autorreferida. Ele entendeu qual a função disso, quais são os valores limites, eu vou fazer meus testes. Teste de caminhada, eu tenho como fazer em casa? Eu tenho, mas tem a limitação do corredor de 30 metros. Então, eu não estou aplicando muito nesses pacientes em casa. Esse daí tá complicado.
Mas tudo bem. A gente tem o teste do degrau, fantástico, gente. Teste do degrau, tem teste do degrau de 2 minutos, 6 minutos. 6 minutos tem mais comprovação na literatura. Eu vou... esse paciente, ele vai subir desse degrau por 6 minutos, na velocidade maior que ele conseguir. A gente vai manter um Borg de 3, no máximo 5. Durante o teste, eu preciso visualizar o oxímetro e a frequência cardíaca. Eu vou perguntar quais são os sinais, quais são as sensações de dispneia. E esse paciente, a gente vai manter a segurança como? Tendo o familiar perto. Paciente, condição clínica estável, repito, condição clínica estável. Paciente que entendeu o teste, paciente que tem segurança para fazer o teste, que não tenha medo. E um paciente que tenha, mais uma vez, gente, condição clínica. Então, eu executo meu teste, eu conto o número de degrau igual eu faço na minha clínica. Só que esse paciente vai executar em casa dentro da segurança, dentro do limite de segurança. Eu tenho o teste de sentar e levantar para avaliar a capacidade física. 5 repetições, muito legal também, tá dando certo. 30 segundos e 1 minuto. Eu tenho teste de Pegbird, um pouco complicado, mas a gente faz também. E todos os testes físicos, testes de marcha estacionária, gente, marcha estacionária para avaliar em casa é muito legal, teste de 2 minutos, marcha estacionária. Porque a câmera, ela fica bem focada, ela não precisa ter o deslocamento da câmera, o paciente faz em 2 minutos, então não é um teste que tem muito desgaste metabólico, respiratório e tal, e eu consigo avaliar a condição física. Então, esse teste também é bem legal. São mais esses testes que assim, estão sendo mais seguros, estão dando mais resposta em casa. Então, avaliar a condição física, dá pra gente avaliar e tem que avaliar. O que eu acho legal, gente, também, a maioria desses pacientes são pacientes que você já atendeu. Vai ser muito difícil você ter novos pacientes durante esse processo. Então, são pacientes que você, em algum momento, já atendeu na sua clínica. Então, até respondendo a pergunta aqui da Valéria, que ela falou da questão como avaliar com segurança. A melhor forma de você avaliar com segurança é você usar os parâmetros das avaliações anteriores que você já teve. Né? Então, a gente falou aqui agora, na hora da gente tentar inventar a roda. Eu nunca tentei fazer isso com meu paciente, vou tentar agora. Não. A gente está numa fase onde a gente está fazendo esses atendimentos, principalmente para manutenção do quadro desses pacientes. Né? Óbvio, se a gente conseguir continuar a evolução do paciente, ótimo, ela vai ser muito bem-vinda. Mas o que a gente mais quer agora nesse momento, de novo, estamos no momento de pandemia. O que a gente mais quer agora é que o nosso paciente não decline. O que a gente não quer é que o nosso paciente venha para nós, depois que isso passar, com mais problemas do que quando a gente parou a terapia. Então, a maior segurança que a gente tem é usar os nossos parâmetros anteriores. Então, se você já fez, por exemplo, com ele, um teste de sentar e levantar, o seu parâmetro é o seu teste anterior. Você vai ter lá nas suas anotações quanto que ele conseguiu fazer, se ele relatou dispneia ou não, se ele teve alguma alteração mais metabólica ou não. Se você já tem lá no seu prontuário, durante esse teste aqui ele não aguentou, ele instabilizou. Você não vai replicá-lo agora em casa. Porque, de novo, a principal medida de segurança para teleatendimento é estabilidade clínica. Se isso você tem no seu histórico que o seu paciente apresentou qualquer quadro desse, você não vai submetê-lo a essas situações. Deixa eu... exatamente, o que a professora Cíntia aqui acabou de falar. Se o paciente não apresenta piora clínica, já é positivo nesse momento. Exatamente. O que a gente precisa agora é tentar não interromper esses atendimentos e auxiliar os nossos pacientes a se manter saudáveis, né, os que são possíveis, ou os se manter funcionais, se manter sem piora. É isso que a gente tem que pensar nesse momento. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui para trás. Cadê? Cadê? Aqui, a Kátia. Quais são os meios para fazer a telereabilitação via WhatsApp? Ou se tem uma rede especial, tal a rede do paciente ou o cuidador mais domina? O que você tem visto, Marcela, de quais plataformas o pessoal mais tem usado? Eu queria muito falar sobre a rede VSEE, é a Visi. É uma rede, tipo um Facebook, não Facebook não, talvez um Skype, só que de paciente para telereabilitação.
É muito legal, ela é internacional e ela está sendo muito utilizada agora. Se você só colocar Google VSEE e né, a gente consegue. É o vídeo do lado, você consegue escrever a prescrição tua, você vai mandando as mensagens, você vê o paciente, é muito legal essa rede. Ela é gratuita, você tem que fazer a sua inserção na plataforma, ela é muito legal. Então a VSE é uma que eu indico muito, tá bem legal trabalhar com ela. Facebook, chamada de vídeo, WhatsApp, chamada de vídeo, Skype, Google, tem uma Hangouts, eu acho que é isso, que você consegue fazer qualquer uma que você consiga ter um contato visual com o paciente. Então, a rede é a que for mais fácil para o seu paciente. Você tem internet, você tem câmera, você tem áudio, já é uma vitória e muito bem. Estamos super bem. Vamos trabalhar com o que tem. Com Legal. relação a... E de novo, gente, eu acho que agora também a gente tem que, principalmente, não só nos adaptar, mas ajudar o nosso paciente a se adaptar a isso. Né? Então a gente também tem que levar, claro, em conta os recursos que o nosso paciente tem. Né? A gente tem que levar em consideração qual é o perfil do plano de internet dele. A gente sabe que tem muitos planos de internet que a utilização de WhatsApp, de plataformas de rede social, eles não cobram a parte de dados. Né? Diferente de você usar outras plataformas como, por exemplo, o Zoom, como até mesmo o VSE, que são plataformas, apesar de serem plataformas em nuvem, que aí vai haver um consumo de dados. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de utilizar. Professora Márcia, tira só uma dúvida para mim. A professora é a coordenadora da Faculdade de Medicina do ABC? Pelo que eu lembre, a professora é de lá. Me confirme se eu não estou errado. Ela fez uma pergunta aqui para nós. Marcelo, qual é a sua opinião sobre o teleatendimento para os alunos do curso de fisioterapia que está sendo sugerido pelas portarias do governo? Uhum. Então, na UFSCar, eles já estão fazendo os alunos do curso de graduação, em supervisão com o professor por telereabilitação. Hoje de manhã mesmo eu acompanhei um atendimento. Olha, eu me surpreendi, fiquei super feliz, porque fica na imagem o paciente, o professor supervisor e o aluno. O aluno vai passando as orientações do exercício e o professor consegue discutindo com o aluno e com o paciente esse programa de reabilitação. Foi sensacional. E os pacientes estão referindo positividade, manutenção do estado físico funcional, qualidade de vida. Então, a minha experiência, né? A gente tem a ciência, a gente tem a experiência. A ciência ainda não tem com relação a isso. Mas a minha experiência é que está sendo positivo nesses pacientes que nem o professor falou. Nesses pacientes que já fazem tratamento, que estão em acompanhamento, foram para casa, não podem ir para o centro de reabilitação, em acompanhamento do supervisor, lá no UFSCar, deu certo. Tá bem legal, na verdade. Legal. Lembrando, gente, que caso tenha algum aluno aqui nos assistindo, ou até mesmo outros professores e coordenadores de curso, isso já foi uma recomendação, né, do governo. O que a gente não pode esquecer nunca, que existe a obrigatoriedade da presença do supervisor durante esse atendimento. Isso, perfeito. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não posso simplesmente falar assim, então ok, os alunos fazem esse atendimento e aí depois eles me dão um respaldo, depois eles fazem um relatório. Não pode. O professor tem que estar em vídeo, óbvio, por conta desses afastamentos, eles não vão estar juntos, os alunos, então a gente vai precisar usar uma plataforma que eu consiga pelo menos 3 pessoas na mesma chamada. Né? Apesar que a maioria das plataformas hoje permite pelo menos 4, agora o WhatsApp subiu para 8, né? O Zoom liberou atendimentos de mais de 40 minutos acima de 2. Ou seja, então é possível, mas sempre se atentem a isso. Sempre esses atendimentos precisam estar acompanhados do supervisor junto nessa chamada, tá bom? Sim, perfeito. A professora Márcia falou assim, que bom saber disso. Inclusive, professora, depois, nas nossas postagens tem o contato da professora Marcela. Acho que de repente vale a pena, né, como a professora está coordenando toda essa parte, se quiser trocar algumas figurinhas, eu acho que vai ser muito proveitoso para ambas as partes. Marcelo, o pessoal está perguntando do VSE, como que eles conseguem encontrar, então,
essa plataforma? Só no Google mesmo, escreve VSEE, plataforma, e já vai baixar, já vai entrar numa página. Bem simplesinho, você faz um cadastro bem simplesinho. Legal. Paulo, posso falar uma coisa que, Claro. assim, com relação à reabilitação, tem os pacientes que foram contaminados por Covid e são pacientes que talvez vão vir de demanda para vocês e eles nunca fizeram reabilitação pulmonar. E esse caso é um caso específico que a gente tem que considerar também. Tá vindo para mim. Então, é uma caixinha de surpresa. Cada paciente está chegando numa condição, confesso para vocês, que está sendo um desafio da nossa equipe lá do laboratório de fisiorrespiratório, porque a condição clínica está variando muito e a gente tem que fazer muitas avaliações à distância e precisa. Então, claro que a gente vai sempre optar, a gente vai querer acompanhar os pacientes que estavam em atendimento, mas esses pacientes também contaminados pelo Covid, eles estão com sequelas importantes pulmonares. E, então, a gente tem que considerar e, por favor, não deixem de atender esses pacientes. Inclusive, para quem não acompanhou, a gente fez uma live muito legal sobre exercício físico e Covid com o professor Felipe Mendes. E lá a gente fala exatamente sobre isso, as questões da fibrose pulmonar que esses pacientes estão apresentando. Né? E principalmente, gente, lembre-se, esses pacientes são pacientes sistêmicos, são pacientes que vão ter acometimento de múltiplos sistemas. Né? Então, eles não dá para a gente falar assim, vamos esperar na hora que isso passar para a gente começar esse acompanhamento com eles. Esses pacientes a gente já vai ter que selecionar, vai ter que estratificar e vai ter que chamar para atendimento. Então, esse paciente inevitavelmente vai ser um paciente novo que talvez a gente vai ter que submeter para essa parte de teleatendimento. Bom, vamos entrar agora, já que a gente comentou do VSE, vamos entrar um pouquinho na questão de prescrição. Eu sei que tem um monte de gente já perguntando em relação a custo, mas vamos tentar seguir uma ordem meio que cronológica da coisa. Então, a gente pensou na parte legal, a gente pensou na elegibilidade desse paciente, a gente já falou um pouquinho de avaliação. O que a gente não pode esquecer é que a nossa conduta tem que ser baseada em prescrição. Né? Então, e aí, como que fica essa questão da prescrição? Essa parte da prescrição é muito legal. E eu gostaria muito, assim, que todo mundo entendesse, mas de uma forma muito simplificada. Uma forma que você consiga fazer com o seu paciente muito simples, sem dificuldade. Então, eu avaliei a capacidade física, tá? Com os testes físicos. Eu avaliei a qualidade de vida, o impacto da doença nas atividades de vida diária. E isso é extremamente importante, porque eu vou trabalhar com as atividades de vida diária. Então, eu preciso entender qual a limitação das atividades de vida diária. Então, existem questionários, eu posso passar depois para vocês uma lista, tem RUDAS, St. George, MIF, SF36, um monte de questionário. Então, eu entendi o impacto da doença na qualidade de vida, eu entendi qual a limitação da capacidade física, eu preciso entender limitação da força muscular, como que tá? Como que eu vou avaliar? Eu não vou ter um dinamômetro? Não vou ter, mas eu tenho pezinho. Então, eu posso fazer o teste, por exemplo, de 10 RMs, progressivo, eu posso passar para vocês, é um bem simplesinho. Paciente na diagonal do movimento começa com 1 kg, 2 kg, 3 kg. Seu paciente forte, você começa 3, 4, 5 kg. Faço 10 repetições até a carga máxima que ele aguentar, com intervalo pelo menos de 15 minutos entre cada progressão de carga. Então, eu consigo avaliar a força desse paciente sim, gente. E com essas avaliações, eu faço a prescrição. A prescrição, o que ela tem que ser? Progressiva. Ela tem que ser baseada no paciente doença respiratória. Sintoma limitado, escala de Borg de 3 até 5. No paciente COVID, a gente está trabalhando até 3 no máximo, no paciente contaminado por COVID. A gente trabalha com limitação de tempo. Então, por exemplo, o teste físico, a gente vai fazer... Se a gente fez um teste de caminhada ou um teste do degrau, a gente vai reabilitar com caminhada, a gente vai reabilitar com degrau. Por quê? Porque a minha prescrição vai ser de acordo com o resultado do teste clínico. Então, ele vai manter uma canseira, uma fadiga de 3 a 5, ele vai progredir no tempo do exercício, então ele vai começar no degrau, por exemplo, 5 minutos de tempo, ele vai chegar até 15, e ele vai progredir com a intensidade do exercício. E isso, gente, é muito legal. Porque meu paciente fez 60 degraus em 6 minutos.
Em 1 minuto, ele faz 10 degraus, certo? 10 degraus. Então, a capacidade física submáxima dele é 1 minuto, 10 degraus. Eu começo a trabalhar uma intensidade de exercício que é 80% da capacidade submáxima e eu chego até de 100 a 120%. Então, se eu quero prescrever 5 minutos de reabilitação para o meu paciente a 80% da capacidade submáxima dele, então vamos fazer a conta comigo. 1 minuto ele faz 10 degraus. Então, em 5 minutos, 50 degraus. Só que eu vou começar, no primeira semana de reabilitação, a 80% desse número de degraus. Então, quantos degraus que ele vai ter que fazer em 5 minutos? 80% de 50. Então, a gente consegue... Oi? Desculpa. Então, a gente consegue... 40 degraus. A gente consegue fazer essa prescrição muito legal, com a intensidade de acordo com o resultado clínico dele. Daí a gente vai evoluir. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 80%, 90%, 100%, 120%. Então, perfeito. A gente vai evoluir até mais a capacidade dele, 120%. No degrau, marcha estacionária, mesmo jeito. 2 minutos, ele fez quantas marchas estacionárias? Fez 10, 15? Prescrição do mesmo jeito. Progrido a intensidade de acordo com o resultado, o tempo, sempre mantendo a segurança do Borg. Prescrever exercício nesses pacientes é tranquilo, gente. É só seguir essa regrinha que dá certo. Então, para prescrever exercício, desse jeito em casa tá sendo legal. Fez sentar e levantar? Vamos prescrever de acordo com o resultado sentar e levantar. Fez a caminhada, se for possível, vamos fazer a caminhada de acordo com o resultado. Só que daí é legal que a gente tem o aplicativo do celular, que conta passo. Então, dá para usar o aplicativo do celular dos pacientes que puderem contar o passo. Então, a prescrição é assim, tranquilo. Posso continuar a prescrição? Pode? Quando eu vou prescrever fortalecimento muscular, muito legal. Ó, teste de 10 RM. Meu paciente, por exemplo, DPOC, ele aguenta 4 quilos aí, o máximo que um paciente chegou. Eu faço a prescrição como? Eu evoluo número de série, número de repetição progressiva do menor para o maior. E a carga do mesmo jeito. Eu começo com 60%. Eu começo com 60% porque foi como os pacientes toleraram. Mas se vocês verem que tá tranquilo, pode aumentar. Eu começo com 60% na primeira semana do que ele conseguiu fazer no teste 10 RMs. Daí eu evoluo para 70% na segunda, 80% até 100%. Consegui fazer uma prescrição individualizada, progressiva e segura. Legal, tem a faixa elástica também, dá para avaliar com a faixa elástica, esqueci de falar. Então, mas o paciente tem que ter a faixa elástica, é uma condição um pouquinho mais cara. Mas a gente consegue fazer avaliação progressiva também da faixa elástica e prescrever de acordo com o resultado dela. O que está complicado é o fortalecimento muscular respiratório, porque a gente precisava ver a força muscular respiratória. Mas a gente pode estimular exercícios de mobilidade torácica, para melhorar pelo menos a mobilidade, algumas outras coisas que não substituem, mas pelo menos não deixa de cuidar dessa condição pulmonar. Não é isso. Legal. O pessoal tem perguntado o tempo, mais ou menos, desse atendimento. Na verdade, o tempo não obrigatoriamente você precisa ter ele muito bem definido, né? Você pode, cada paciente, a gente sabe que uma demanda vai ser diferente, né? Uhum. Sim, normalmente os pacientes no momento inicial, até a professora Valéria, que eu trabalho junto com ela, até me ajudou aqui, a gente começa com 40 minutos, então não passa de 40 minutos na primeira semana e vai evoluindo até no máximo 50 minutos, que nunca o objetivo é a exaustão, é a manutenção, é essa condição um pouco mais de estabilidade da doença. E o máximo também é de 6 a 10 exercícios no máximo, assim, estourando. Legal. Bom, vamos entrar agora numa das dúvidas que o pessoal tem muito, que é a questão do posso cobrar a mesma coisa do que eu cobro na clínica? Tenho algum norte para isso? E aí? Ai, Paulo, essa é a parte complicada. Eu sabia que essa pergunta ia vir. A resolução que saiu, a última linha, ela fala que pode ser que não haja cobrança dos atendimentos por videoassistência. Pode acontecer. Então, na lei, não há obrigatoriedade de pagamento. Mas, ao mesmo tempo, tem
você está tratando, o paciente está recebendo esse tratamento, ele já faz o pagamento, então, assim, a lei, ela não respalda 100% a necessidade do pagamento. Mas você pode cobrar, porque é um atendimento convencional. As normas da medicina, elas já deixam claro, eu deixei ela até aberta, porque é uma coisa que eu sabia que a gente ia discutir. E eles falam que há obrigatoriedade de manter o mesmo custo e o mesmo pagamento de um atendimento presencial, tendo em vista o tempo do profissional. É o artigo, acho que 4º. Só que, assim, então, deles está certo, é uma coisa que está escrita. A nossa não está escrita, se não está escrita, então não é uma obrigatoriedade legal, mas vai da consciência mesmo, né? O que você acha? Eu acho que... O que é importante a gente ressaltar, gente, por que foi colocada essa cláusula? O nosso conselho não permite atendimento gratuito, tá? Lembrando que isso daí, a pessoa que faz isso está ferindo o código de ética. Não pode, o profissional fisioterapeuta não pode exercer nenhum tipo de atendimento de forma gratuita. Seja ela demonstrativa, seja ela... Não pode, tá? Por que que na parte da resolução do teleatendimento foi colocada essa opção? Porque tem muitas pessoas, para manter os seus pacientes ativos, estão fazendo dicas, estão fazendo um suporte que não necessariamente talvez enquadre como um atendimento. E ele não poderia fazer isso de forma gratuita no modelo anterior. Então, por isso que lá no último parágrafo tem essa questão de que é permitido fazer esse atendimento com a questão da isenção desse pagamento, tá bom? E é perfeito, porque a gente está numa condição... desculpa. Porque a gente está numa condição de pandemia, né? Então, também tá difícil para todo mundo. Então, assim, os pacientes estão numa condição difícil, a gente não pode deixar eles piorarem, né? Então, assim, acho que é perfeito. Precisa ter isso, tem a necessidade. Ao mesmo tempo, já está bem determinado que isso são normas temporárias. Então, não é? Então, é passageiro. Então, eu acho que vai realmente dar condição de cada região, de cada paciente, de cada fisioterapeuta, vai, né, relações concretas. Não teve tempo ainda de se fazer uma lei rígida com relação a isso. A gente não sabe como vai ser para ter algo fixo, né? Acho que é isso mesmo. Até eu conversei com isso na live que eu fiz com o professor Matheus sobre gestão. A gente conversou um pouquinho sobre essa questão de composição de custo. O que a gente tem que levar em consideração, assim, de novo, não tem como a gente ter uma regra, até porque cada caso é um caso. Lá, voltamos. Deu um pico de energia aqui, caiu a nossa conexão. Vou aguardar um pouquinho para o pessoal se reconectar e a gente já continua de onde nós paramos. Só pedir para vocês aguardarem um minutinho, só para a professora Marcela se reconectar, todo mundo poder voltar aqui para a conexão e a gente já continua da onde a gente parou a nossa conversa, que foi exatamente falando sobre a cobrança, né, durante esse período, como compor o valor do atendimento. Voltou, desculpa, caiu. Na verdade foi a minha que caiu, deu um apagão aqui e voltamos. Pessoal, então eu já vou dar continuidade no que eu estava falando. Só o que a gente vai fazer, eu sei que tem muita gente com dúvida de questão de material, de protocolos de avaliação. O que eu vou... Não está nada já combinado com a professora Marcela, eu vou combinar agora ao vivo com ela. Marcela, você acha que dá para a gente fazer um drive de arquivos com essas avaliações? Nossa, adorei. O que você acha? Perfeito. Muito legal. Muito legal, professor. Professor, tem mais um dispositivo que eu não falei, que eu preciso falar depois, tá? Mas pode terminar. Então, o bom que o pessoal vai gostar, né? Que como a live caiu, agora a gente tem mais tempo, porque só tinha mais 10 minutos, que a gente já tava com quase 50 minutos. Então, com uma hora, o Instagram já ia derrubar. Então, a gente acabou ganhando mais tempo. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um drive
com esses arquivos, tá bom? Para disponibilizar para vocês. Se vocês forem depois no bio do nosso Instagram, ele tem um link lá, que é linktree/fisioterapia campus. Lá eu vou colocar, vai estar assim, ó, drive de instrumentos de avaliação, aí eu vou colocar live teleatendimento. Então vocês sabem que é só vocês clicarem lá que vocês vão ter acesso a esse drive que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Lá eu e a professora Marcela, a gente vai colocar todos esses instrumentos de medidas para auxiliar vocês. Combinado? Uhum. Bom, então seguindo no que eu estava falando da questão da composição de custo. O que a gente tem que levar em consideração agora durante esse período? Quando vocês forem compor o custo para poder passar para o paciente de vocês, a gente tem que ver dois perfis. Primeiro, o paciente que já tinha, de repente, um plano pago. Então, se você às vezes trabalha com um paciente que faz um pagamento de 10 sessões, de 5 sessões, então ele já tinha um pacote acertado com você. A minha sugestão é que você combine com ele a possibilidade dele usar essas sessões e ir abatendo desse pacote que ele tinha, uma vez que ele já tinha se comprometido nesse valor com você, tá? Uma outra... Ah, não, Paulo, meu paciente não tinha, eu cobro ele por sessão. O que a gente precisa agora, gente, nesse momento, mais do que tudo, é coerência em tudo que a gente faz. O que você tem que analisar é o seu atendimento tem tido a mesma proposta, tem a mesma eficácia no teleatendimento e do presencial? Ah, não, Paulo, durante o meu atendimento presencial, eu fazia 4, 5 coisas, tá? E eu vou ser generalista porque a gente pode ter pessoas de todas as áreas aqui nos assistindo. Eu fazia de 4 a 5 técnicas durante o meu atendimento. No teleatendimento, eu estou conseguindo fazer 3, às vezes 4. Concorda que o seu atendimento não está sendo na mesma proporção no atendimento online, né, no teleatendimento do atendimento presencial? Então, eu concordo que não dá para a gente trabalhar com o mesmo valor? A gente precisa trabalhar com uma diferenciação disso? Então, qual a minha sugestão para vocês? Trabalhem, de repente, com 70% do valor da tabela que vocês estão acostumados a trabalhar. E explique isso para o seu paciente. Olha, eu não estou fazendo isso porque eu não tenho... A maioria, os custos fixos estão acontecendo, gente. Quem tem clínica dificilmente conseguiu alguma negociação de aluguel. Infelizmente, as pessoas estão bem reticentes nesse perfil de negociação. É mais você mostrar para ele, olha, como eu não estou conseguindo fazer um atendimento integral da forma que eu fazia, eu estou trabalhando com 70% da minha tabela. O que eu falo que a gente não pode agora, nesse momento, é exatamente prostituir a nossa profissão. Ah, então tá bom. Então, já que é teleatendimento, eu vou criar um grupo, vou colocar 50 pessoas junto e vou oferecer o atendimento a R$ 9,99. Não, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é para que vocês mantenham a qualidade dos atendimentos de vocês, porém, para que vocês ajudem também as pessoas que, de novo, da mesma forma que nós profissionais estamos encontrando algumas dificuldades financeiras, as pessoas que dependem do nosso atendimento também vão encontrar, né? Então, é uma forma de que a gente consiga chegar aí num denominador comum, tá? A recomendação que eu dou para vocês é isso: trabalhem em torno aí de 70% da tabela de vocês, até pensando que vocês não vão ter custo de água, de luz, né? Alguns custos fixos provavelmente vão cair, então vocês vão acabar compondo esse preço de uma forma justa para os dois lados. Professor Paulo, alguns planos de saúde, eu até mandei mensagem para alguns colegas para perguntar, para passar essa informação. Eles estão aceitando fazer o atendimento e para assinar depois a guia, ou assinatura digital, ou mesmo sem assinatura. E varia por Unimed, de 2 cidades, cada uma está fazendo de um jeito. Então, se vocês estiverem atendendo com plano de saúde, então é legal entrar em contato com o plano para ver como que eles estão disponibilizando. E não só atendimento de físio, né? De nutrição, psicólogo, tá super legal isso também. A recomendação que eu só dou para vocês, gente, primeiro entre em contato com a operadora antes de você começar a atender o paciente. Porque tem operadora que não está liberando. Então, às vezes, você faz um atendimento e aí depois você não vai conseguir receber isso daí. E depois não adianta falar para a operadora, mas eu atendi. Ele vai falar, ok, mas você pediu autorização para mim? Ou você verificou se esse paciente está elegível para esse tipo de atendimento?
Infelizmente, tem algumas Perfeito. operadoras que estão diferenciando alguns perfis de planos. Não são todos os planos que estão fazendo essa liberação de teleatendimento, tá? Ah, mas aí, de novo, o que a gente orienta? Fala para o seu paciente, olha, procura os seus direitos, vai na ouvidoria da operadora, mas não iniciem um atendimento se vocês não têm respaldo da operadora para isso. Não pode ser que vocês estão fazendo atendimento e depois vocês não vão conseguir receber por isso daí, tá bom? Bom, a gente falou então, entramos nessa parte mais polêmica, né, que é a questão dos custos, mas a professora comentou que tinha mais Um um aplicativo. aplicativo, né? Isso. Isso, tem um aplicativo. Tem um aplicativo que a gente está desenvolvendo em parceria. A gente é o laboratório de fisiorrespiratória orientado pela professora Valéria. A gente está desenvolvendo um aplicativo que vai ajudar os fisioterapeutas a fazer a prescrição no paciente com alteração respiratória. Então, a gente fez um banco de exercício respiratório funcional com prescrição individualizada e o fisioterapeuta ele vai ter acesso a esse aplicativo para ajudar a, por exemplo, ver um teste que é o ideal para fazer a avaliação, ajudar a fazer a prescrição, e daí ele vai montar a prescrição individualizada e vai enviar para o WhatsApp para o paciente. Então, isso é uma coisa que eu acho que acho que tá para sair semana que vem, depois quando sair, eu prometo que eu mando para vocês. Algum momento vai ser gratuito, até acho que nesse período do Covid, e depois ele vai ser cobrado. Mas enquanto a gente vai precisar mais dele agora mesmo, né? Então, isso também vai ser uma ferramenta por reabilitação à distância que também vai ser válida, tá bem legal. É bem legal saber. Legal. Deixa eu Gente, perguntar. assim que isso ficar disponível, a gente posta aqui, a gente coloca no nosso perfil, como encontrar ele, seja no Play Store, enfim, a gente ajuda vocês a encontrar isso, tá bom? A, deixa eu só ver aqui que fizeram uma pergunta. Com relação aos estágios, como registrar esses atendimentos além dos prontuários? Pode ser um print da videochamada? A minha professora, que é a responsável, ela grava, autorizando, pacientes autorizaram. Então, o paciente consentiu gravar os atendimentos e tal. Depois eles consentirem, ela grava mesmo o atendimento. Ela Legal. grava. Lembrando, gente, que a maioria hoje das ferramentas, ela permite essa gravação, né? Então, seja o Zoom, seja essas outras plataformas, ou se você está fazendo por chamada de vídeo, você pode fazer a gravação da tela, né? A grande questão é, vamos voltar à primeira fala que a gente começou quando a gente falou de teleatendimento. Respaldo legal. Não, vocês não podem gravar nada sem o consentimento do paciente, tá? E não Lembrem. pode divulgar também. Exatamente. A Isso não pode. divulgação é assim, não divulga. Se realmente, se for fazer um trabalho científico aí, é outro termo de consentimento que tem que passar pelo comitê de ética e é outro caminho. Então, assim, é gravar para ter registro de prontuário, só, né? Se for para pesquisa, não. E isso especifiquem muito no formulário que vocês estão usando. Como a gente vai criar o Drive, eu vou me comprometer e já vou até colocar a professora Marcela aí no meio dessa bagunça. A gente vai colocar um modelo de autorização, tá? Como a gente Isso, sabe legal. que muitas pessoas têm às vezes dificuldade para poder redigir esse documento, então a gente vai colocar um modelo simples que vocês conseguem mandar para o paciente de vocês, lembrando que isso é uma autorização para vocês utilizarem a imagem durante atendimento. Nós não estamos falando que vocês podem compartilhar, fazer isso daí. Ah, eu vou aproveitar que ele me autorizou gravar, eu vou divulgar para poder divulgar que eu estou fazendo teleatendimento. Não, não pode, tá? De novo, isso daí é infração ética, tá bom? Eu não posso divulgar atendimento, ok? Deixa eu ver se alguém aqui mandou mais alguma coisa. A professora Valéria mandou. Professora, a gente está à disposição. Eu falo que o que eu mais tenho me animado, né? E hoje, inclusive, é dia da educação, né? Eu acho que, como educadores, o nosso papel é, frente a todas essas situações, nós nos unirmos para divulgar o máximo de ciência, o máximo de conhecimento possível, né? E eu falo, para nós que somos instituições privadas, é muito importante ter o respaldo de vocês que estão lá desenvolvendo tudo isso na linha pública, e o nosso papel é apoiá-los, né, de todas as formas e principalmente divulgar tudo
excelente que vocês desenvolvem, né? Eu falo que eu acho que essa parceria ela é extremamente importante e quem ganha são os nossos alunos e principalmente os pacientes que são assistidos por eles, né? Então, eu acho que mais do que nunca é momento de nós unirmos forças para fazer uma fisioterapia melhor, fazer um atendimento melhor, dar mais respaldo para os profissionais que nós assistimos. Professora, eu queria, para poder já caminhar para o fechamento de tudo isso, e aí, qual que é o panorama de tudo isso daí? Como que a professora vê esse cenário? Sabe como eu vi? Já me perguntaram isso. E a gente fala que cada situação Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quando agora de pandemia, sempre há uma mudança positiva, né? Então, a fisioterapia foi criada na guerra, ela evoluiu com a Segunda Guerra, então, assim, então a gente está numa condição de epidemia, e a fisioterapia ela vai crescer agora. E ela vai dar um segundo aí, um terceiro pontapé, que é a fisioterapia baseada em evidência, prescrita individualmente, por por telemedicina, por telereabilitação. Então, eu acho que a gente está crescendo muito agora, e agora é a hora da gente se unir, da gente estudar, prescrever, raciocinar, montar, pesquisar, porque a gente está desenvolvendo um novo campo, um novo mundo, um novo horizonte da fisioterapia. Ela tem que ser, mais uma vez, individualizada, prescrita dentro da ciência, e ela tem que buscar a evidência científica e ampliar. Acessibilidade é a palavra que eu quero deixar assim de fechamento. Tem que ser acessível para quem não tem condição de ir para um centro de reabilitação, para quem é de longas distâncias, para quem não tem acesso, para quem não tem dinheiro, para quem não pode. Então, é acessibilidade e evidência científica que eu queria deixar de mensagem final. E eu gostaria muito que quem quiser fazer a reabilitação à distância e precisar de ajuda, que entre em contato comigo. Eu estou muito aberta, eu posso fazer atendimento junto, em conjunto, só para ajudar a avaliar. Eu posso ajudar a avaliar, escolher a metodologia de avaliação, metodologia de prescrição. Eu estou tentando, assim, da uma forma possível, da melhor forma possível, fazer com que essa reabilitação consiga seguir bons caminhos dentro da evidência. E você que está fazendo aí do outro lado, que é o responsável por isso. Eu estou aqui só para pesquisar e para passar informação, que é pouco, você que é importante. Então, eu estou aqui junto e pode contar comigo para crescer nessa área. Legal, gente. E já aproveitando esse gancho da professora Marcela, não existe evidência sem pesquisa, né? Eu falo que com tudo isso a gente consiga levantar a bandeira da importância da pesquisa, que a gente consiga levantar a bandeira da questão da importância dos trabalhos, né, desenvolvidos, da importância dos estudos desenvolvidos. Eu falo que a gente vem num momento onde houve-se uma banalização ou se houve um descrédito frente à parte de pesquisa e agora ela vem mostrando o valor dela e a importância, né? Eu falo que você que está aí do outro lado, que está escolhendo fazer uma pós-graduação, infelizmente a gente teve a desobrigatoriedade, né, dos TCCs nas pós-graduações, mas que nós possamos manter isso, né? Eu falo que aqui algumas pessoas nos perguntam assim, mas vocês têm TCC na pós de vocês? Sim, nós temos. Mas não é mais obrigado. Não ser obrigado não significa que a gente não vai fazer, né? Porque, de novo, a gente acredita que a gente só consegue mudar tudo isso se nós conseguirmos lutar baseado em evidências. E já aproveitando, professor, o pessoal está perguntando se tem algum artigo falando de teleatendimento no Covid, né? E a gente sabe que já tem vários artigos falando de teleatendimento, porque, como a gente comentou na live, o teleatendimento não surgiu agora, né? Mas se tem alguma coisa já publicada? Tem sim. Tem uma revisão sistemática, que foram incluídos 8 artigos, e tem alguns protocolos publicados na China, na Espanha, e tem mais um, acho que Itália. Então tem sim. Eu posso, nessa pasta, colocar esses artigos também, para todo mundo ter acesso. Legal. Então, gente, já aproveitando, já para indo para o caminho final da nossa live, essa live ela vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Então, como a gente falou de muitos dados, de muitas coisas,
Às vezes o pessoal entrou agora para o final, acabou não acompanhando, então a gente vai editar, tentar grudar os dois vídeos, que uma parte ficou antes de cair a internet. A gente vai preparar esse material, normalmente está levando uns 2 dias para a gente conseguir subir isso para a nossa página, tá bom? Então, quem ainda não acompanha o nosso canal, é só colocar no YouTube, Fisioterapia Campus, se inscreva, ativa lá o sininho para vocês receberem essas notificações, tá bom? Então, essa live vai para lá, para vocês terem esse material de consulta. E lembrando que a gente vai disponibilizar o link na nossa bio para vocês acessarem esse drive com esses documentos, tá bom? Bom, já queria agradecer a participação de todo mundo, em especial Marcela. Obrigado pela parceria de sempre, obrigado por essa disponibilidade, né, que você tem. Eu falo que hoje é muito raro a gente encontrar em profissionais do seu gabarito, da sua formação, essa disponibilidade, essa forma sempre muito atenta, né, de atender os alunos, de atender essa população que está durante esse atendimento. Eu falo que sou muito grato de ter pessoas não só do seu gabarito, mas da sua humildade dentro da nossa equipe de professores. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. Eu gosto muito de poder ajudar, de poder divulgar. Não tem por que eu ter a ciência se eu não passar lá para frente. Então, a oportunidade que você me deu, né, de passar essa ciência para frente, estava angustiada, guardando tanta coisa aqui para mim que eu queria passar para todo mundo poder fazer. Então, acho que essa oportunidade, eu agradeço imensamente, assim, não tenho palavras para agradecer. E eu queria agradecer muito também todo mundo que participou, fiquei super feliz. Um monte de colegas de laboratório, alunos, eu fiquei muito feliz. E podem contar comigo no que precisar. Se precisar falar sobre outros assuntos, se vocês precisarem, conta comigo. Legal, e 2 agradecimentos em especial, né, professora Márcia Cunha, né, coordenadora da Faculdade de Medicina do ABC, e a professora Valéria, né, também a gente não poderia deixar de agradecer a participação. Obrigado por enriquecer a nossa live também. Gente, obrigado. Estamos à disposição e só faltam 2 lives para a gente terminar as 22 que a gente programou agora para o mês de abril, mas não se preocupe que a gente programou ainda muita coisa para os próximos meses, tá bom? Boa noite para vocês. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.